Olá, esse é o podcast Vivendo a Saúde Mental, um projeto voltado a dar voz às pessoas sobre a forma com que lidam com seus desafios cotidianos e como cuidam da sua saúde mental. Eu sou Cláudia Miliauskas, médica psiquiatra e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordeno um projeto do qual participam 5 alunos do curso de medicina. Nele, vivenciamos atendimentos em um ambulatório de saúde mental, assim como nas clínicas de família. Oi, gente! Eu sou a Mariana Fialho e no episódio de hoje vamos falar sobre a saúde da população trans. Para isso, convidamos o Pedro, primeira pessoa trans do estado do Espírito Santo, a retificar o seu nome e gênero diretamente no cartório pelo provimento 73 de 2018. Oi, Pedro! É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Desde já agradeço pela sua disponibilidade em compartilhar um pouco da sua história comigo e com o nosso público. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para poder contar um pouco da minha história e contribuir também com esse projeto. Eu fico muito feliz, de verdade. Então, Pedro, para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho como é que foi o seu processo de se entender enquanto uma pessoa trans. Então, na verdade, eu sempre me senti um pouco diferente, né? Só que eu não sabia que existia pessoas trans. E me lembro como se fosse hoje, a reportagem que saiu no Fantástico, acho que foi em março, se eu não me engano, de 2017. E contava, né, um pouco da vida das pessoas trans. E aí eu lembro que na época minha namorada, ela falou, Pedro, assiste essa reportagem. E aí eu peguei, comecei a assistir. E aí eu virei, na mesma hora eu falei, gente, é isso que eu sou. Eu vou me assumir, porque, tipo, eu já tinha tido depressão e por várias questões. E aí eu falei, eu não posso voltar a ter depressão, então eu preciso me assumir, eu vou me assumir e eu me assumi, entendeu? A partir daquele dia eu me assumi. Fui me assumindo pra minha família, pros meus amigos, de forma pública. Nossa, que massa, cara! Mas durante, sabe, a sua infância, a sua vida, porque após você ver esse documentário que passou em 2017 no Fantástico, você viu que algumas coisas se encaixavam na sua vida, não era? Você se lembra de algum momento na sua vida, durante sua infância, ou esses momentos que marcou, sabe, esse início pra você, que fez você parar e reconhecer e lembrar? Sim. Então eu lembro de um dia que eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser homem, como que eu faço pra ser homem? Aí ela virou pra mim e falou, vai lá olhar no espelho e ver se você tem gogó. Aí eu fui, eu lembro perfeitamente desse dia. Aí eu fui, fiquei olhando lá no espelho, fiquei olhando ver se eu tinha gogó, ver se eu tinha gogó e eu não tinha gogó. Aí eu voltei pra minha mãe pra conversar com ela, voltei triste, né? Eu falei, mãe, eu não tenho gogó, mãe. Aí ela falou, então, você não é homem. E aí, tipo, eu lembro que eu fiquei muito triste naquela época, sabe? Fiquei muito triste mesmo. E eu lembro também, toda vez que eu ia dormir, quando eu era criança, eu sempre deitava um pouquinho mais cedo pra eu imaginar a minha vida enquanto homem, entendeu? Então, assim, são coisas que me marcou a vida toda, sabe? Poxa, eu acho que isso também é algo que marca muitas outras crianças que também não entendem o que estão acontecendo, sabe, com o próprio corpo, com o próprio processo do crescimento e da própria identificação. Eu acho que é muito interessante estar trazendo essa experiência pra gente. É, E como é que foi, o processo de você se afirmar como homem trans? Eu fiquei com tanto medo de voltar a ter depressão, que eu tava saindo da depressão, eu fiquei com tanto medo de voltar a ter depressão, que eu falei, cara, eu vou ter que me assumir. Entendeu? Eu vou ter que me assumir, eu sou um homem trans, e tipo, eu sempre senti isso, então pra que que eu ia mentir, sabe? Pra que que eu ia continuar vivendo uma vida que não era minha? Então, por isso que eu falei, bati o pé, no mesmo dia que saiu a reportagem, eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu sou um homem trans. Ela falou, o que que é isso? Aí eu expliquei e tal, aí ela falou, você tá confuso, isso não existe. E aí, foi indo, e eu tive que seguir, né? Que enfrentar as coisas. Então, é basicamente o processo de você afirmar quem você era, quem você sente que contribuiu para a promoção da sua própria saúde mental, não é? Com certeza, antes da minha transição, antes de eu descobrir que existia pessoas trans, eu sempre vivia muito triste, eu não conseguia entender o que tinha de errado, entre aspas, comigo, sabe? E aí, depois que eu percebi que não tinha nada de errado comigo, sendo que, na verdade, eu era apenas uma pessoa trans que não sabia, sabe? Então,
Eu acho que a partir desse momento foi uma libertação na minha vida, entendeu? Eu me libertei de muita coisa e finalmente consegui ser feliz de verdade. Poxa, isso é muito interessante, sabe? A forma que você traz essa informação pra gente, de a partir do momento em que você assume a sua verdadeira identidade, é o momento em que você se sente mais feliz, sabe? É o momento que você sente que está cuidando da sua saúde mental. Você poderia contar pra gente como é que foi o processo de retificação dos seus documentos? Porque, afinal, você foi a primeira pessoa trans do Espírito Santo a retificar o seu nome no cartório, tanto na certidão de nascimento quanto na identidade. Você poderia contar um pouco pra gente? Então, eu retifiquei diretamente no cartório. Antes de 2018, você tinha que retificar o nome, entrar com um processo judicial para retificar o nome. E aí, a partir de 2018, saiu um provimento, que é o número 73, que trouxe, né, a possibilidade da gente retificar o nome diretamente no cartório, para pessoas maiores de 18 anos. E aí, quando saiu esse provimento, eu entrei em contato com a Defensoria Pública e solicitei, né, a retificação de nome e de gênero também. E aí, por conta disso também, como foi logo no início que saiu esse provimento, e eu fui logo atrás, eu fui a primeira pessoa trans a retificar o nome e gênero aqui no Espírito Santo. Mas como é que você soube da possibilidade de fazer essa retificação? Você procurou por meio da internet informações ou você teve alguém que te auxiliou durante esse processo? Então, quem me auxiliou de fato foi o defensor público, o Douglas. Foi ele que me orientou, né, referente a essa mudança, né, de você poder retificar seu nome diretamente no cartório. E aí eu não pensei duas vezes e fui atrás, conversei com o defensor público. Ele me orientou quais eram os documentos que eu tinha que entregar para ele, qual seria o procedimento. Então, na época, eu participava de um grupo, né, que é do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, que é o IBRAT, que ele tem no Brasil todo. E eu participava desse grupo e através desse grupo eu descobri que eu poderia estar entrando em contato com o defensor público, que ele poderia me ajudar nessa questão da retificação de nome e gênero. E era uma coisa que eu sempre quis, entendeu? Sempre me senti enquanto Pedro. Então você entrou assim que fez 18 anos com o processo de retificação do seu nome na identidade, na certidão de nascimento? Sim, então, na época, eu acho que foi no dia. Foi em junho de 2018 que saiu esse provimento, que a gente podia entrar, retificar o nome diretamente no cartório. Então, esse provimento que eu disse, que é o 73, 2018, ele saiu, foi em torno do mês de junho. E aí, imediatamente eu já entrei em contato com o defensor público e já consegui retificar o nome em menos de um mês, assim, no máximo. Porque às vezes tinha muitos cartórios, eles resistiram um pouco, né? E aí, só que aí depois foi cada vez ficando mais fácil, demorando menos também o processo para estar retificando o nome. E hoje você acha que essa resistência ainda permanece nos cartórios para retificação? Então, eu acredito que não, entendeu? Ainda mais que, poxa, faz 5 anos e eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso também. Então, e também é um provimento que tem que ser seguido. Então, eu acredito que hoje em dia esteja sendo bem mais fácil do que naquela época. Você poderia falar um pouquinho pra gente quais foram as dificuldades que você teve durante todo esse processo, como, por exemplo, no âmbito familiar? Então, na época foi muito complicado, porque a minha família não entendia, né? Não tinha muita informação também. Então, foi muito complicado e eu também, né? Eu tava no início da transição, então eu tava descobrindo muita coisa. Por mais que quando eu via o documentário, aquilo foi como se tivesse clareado totalmente a minha mente. Para mim também era um pouco difícil eu me afirmar e me assumir para as pessoas, principalmente. Porque para mim eu já sabia que eu era, mas assumir para as pessoas, bater de frente com as pessoas, principalmente as pessoas da minha família mesmo, foi muito complicado, porque teve pessoas que viraram as costas para mim, até hoje tem pessoas que não conversam comigo, ou toda vez que me vê, me olha de uma forma estranha, sabe? Então, foi bem complicado. Hoje em dia eu lido melhor com essa situação, mas na época foi bem complicado mesmo. E quanto à relação com seus pais, como é que esse processo afetou de alguma forma? Então, foi bem complicado, foi
uma questão bem dolorosa, assim, né, pra minha mãe também, pra ela conseguir me entender e me aceitar também, me apoiar. Só que isso durou em torno de 2 anos por aí, né? Aí depois disso ela começou a realmente me chamar de Pedro, me chamar no masculino, começou a me enxergar e hoje em dia, tipo, é incrível, sabe? Ter o apoio dela pra mim é uma das coisas mais fundamentais que tem, sabe? O mundo todo pode estar contra mim, mas se minha mãe tá do meu lado, pra mim é isso que importa. Referente ao meu pai, ainda é um pouco delicado, porque ele não consegue, ele meio cabeça fechada, então ele não consegue entender muito bem, e a gente tem uma relação um pouco complicada. Na época desse documentário que você falou, era no ano de 2017. Você tinha mais ou menos quantos anos? Então, eu tinha 17 anos, estava no ensino médio na época. Você mencionou que o processo de se entender como homem trans começou em 2017, né? Nessa época você ainda estava no ensino médio? Então, eu estava no ensino médio, sim, eu tinha 17 anos na época. Nossa, você tinha 17 anos. E como é que foi, o processo dentro do ambiente escolar, com seus amigos, com a comunidade da escola? Então, com meus amigos foi muito importante, porque todos me acolheram muito bem. E só que eu lembro que na escola que eu estava, na- as meninas tinham que usar calça e os meninos tinham que usar bermuda. Era meio que era obrigatório, na verdade. E aí eu não queria usar calça, eu queria usar bermuda. E aí foi uma luta para mim conseguir usar bermuda. Foi uma luta para mim conseguir colocar o meu nome social na época, na chamada, porque sempre tinha que ter autorização, né, dos pais. E minha mãe na época não me aceitava, então ela não permitia. Então ficava aquela coisa meio complicada. Questão de usar o banheiro também. Quase praticamente nunca me deixaram usar o banheiro masculino. Eu acho que acredito uma vez eu entrei no banheiro masculino. Mas antes disso, eu tinha que ir no banheiro feminino mesmo. E uma coisa interessante que foi na época, como eu disse, questão do uniforme, foi uma luta muito grande, mas graças a Deus eu consegui usar bermuda na escola. E aí, atualmente, inclusive, é, acabou com isso de menina usa calça e menino usa bermuda. Hoje em dia você pode usar tanto calça, tanto bermuda, e eu fico muito feliz por isso também. Então você conseguiu uma conquista para praticamente todos os anos da escola. Você acabou com a diferenciação do uniforme. E você pode falar pra gente um pouco como é que foi a sua vida social durante esse processo e como continuou? Na época eu tinha bastante amigos também, né, que me apoiaram. E, lógico, teve alguns que não me respeitavam, e aí eu simplesmente pegava e cortava o vínculo, porque eu sabia que não era meu amigo de verdade. E aí, só que as pessoas que foram meus amigos naquela época, a maioria tá comigo até hoje. E eu fico, assim, muito feliz também. Queria frisar também que meus amigos foram muito importantes pra mim nesse processo, né, de transição. O acolhimento que eu tive dos meus amigos também, então foi fundamental também. Diante de todas essas mudanças, como é que isso afetou sua saúde mental? O processo de você se priorizar e, ao mesmo tempo, o processo de perdas e ganhos que você teve? Mari, então, em relação à minha pessoa de fato, para mim foi libertador. Só que ao mesmo tempo também foi complicado pela questão das outras pessoas, né, que não me aceitavam. Então isso, querendo ou não, afetava a minha saúde mental também. Mas tanto da forma que afetou de forma positiva na questão de eu assumir a minha própria identidade, mas também foi uma questão difícil de lidar por conta do preconceito das pessoas, da transfobia, né? Então, você pode dizer que você promoveu a sua saúde mental a partir do momento em que você se priorizou. Sim, a partir desse momento, como eu tinha dito, realmente me senti realizado e pra mim valeu muito a pena, vale muito a pena. E às vezes é complicado, né? Porque a gente sempre tem alguém sendo transfóbico, sempre tem alguém com uma piadinha, sempre tem alguém olhando meio esquisito. Mas no final das contas, isso pra mim não importa. O que importa é quem eu sou, o que importa é a minha felicidade. Pra mim, isso já é mais é mais do que o suficiente. Pedro, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que, assim como você,
está ouvindo esse podcast, está se identificando com a sua história, qual conselho você daria? O conselho que eu posso dar é que no final das contas, a única pessoa que vai estar para sempre com você vai ser você mesmo. Então, você tem que correr atrás dos seus sonhos, correr atrás, de buscar ser quem você é, porque não adianta você querer ficar agradando todas as pessoas, porque você nunca vai conseguir fazer isso. Ninguém consegue agradar todo mundo. E eu acho que a gente tem que se priorizar, a gente tem que se cuidar, sabe? Se amar, se entender, buscar se entender. Mas também eu entendo que às vezes a gente tá numa família um pouco complicada. Às vezes a pessoa vive em uma família um pouco complicada, que pode ter o próprio risco de vida mesmo. Então, eu acho que assim, tem que saber lidar com as circunstâncias de cada situação, mas eu acredito que é primordial você entender que é você por você, quem vai estar ali sempre com você é você mesmo. Então você tem que se amar, você tem que querer estar vivo, querer estar bem, se sentir livre. É basicamente se respeitar e entender o seu processo. Pedro, obrigada pela sua participação. A sua história vai ajudar diversas pessoas a entenderem melhor sobre esse tema. Eu que agradeço, um abraço, foi um prazer estar aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast Vivendo a Saúde Mental. Se você gostou, deixe um comentário no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, @Vivendo a Saúde Mental. Temos parceria com o site MD Saúde, onde você pode ler nossas publicações para saber mais sobre o assunto. O link está na bio do nosso Instagram. Aguardo vocês no nosso próximo episódio, com a continuação da história do Pedro e sua jornada pelo SUS. Esse podcast é uma produção de Cláudia Miliauskas, João Gabriel Gouveia, Kelly Soares Correia, Mariana Fialho Araújo da Silva, Maria Luísa Miranda e Tiago Braz, com o apoio de Aline de Oliveira Meirelles e Daniela Fazuolo.